Hey galera, meu nome é Jason, eu sou ilustrador quadrinista e eu tinha pedido para vocês na aba comunidade aqui do canal para enviar sinopses das ideias que vocês têm para fazer seus quadrinhos, seus mangás, seus livros, etc, das suas histórias, para que eu analisasse e trouxesse aqui um comentário sobre elas para vocês. Vamos ler aí as sinopses de vocês. O nome dessa história aqui aparentemente é Re-Undead, pelo menos eu acho que é isso ou é só Undead, mas eu acho que é Re-Undead. Mike, um estudante do ensino médio, vai se confessar para uma amiga, Joanne, não sei qual foi a intenção, mas vai, Joanne. Quando foi se confessar, uma explosão interrompeu o ato. Então, ele acorda no lugar em que estava quando foi se confessar, com Joanne tentando acordá-lo. Ele levanta e cumprimenta a garota, mas percebe que o tom da pele dela não estava como o convencional. Ela estava com um tom meio esverdeado na pele. Quando ele olha para sua própria mão, vê que ele também estava verde. Ele, desesperado, pergunta o que aconteceu. Ela diz que não sabe, mas o que ia me dizer aquela hora? Ela diz, entre aspas, ela pergunta. Ele não se lembra e eles saem pela rua querendo saber o que aconteceu. Eles veem um homem e perguntam o que havia acontecido. Ele começa a explicar que há 3 anos... uma nanotecnologia em forma de bomba foi lançada naquela cidade. Acontece que a bomba não foi feita para matar os seres humanos e sim transformá-los no que foi popularizado como zombies. Ele escreveu com um termo em inglês. Enfim, zumbis. Eram pessoas imortais e que possuíam poderes sobrenaturais. Desde então a cidade deixou de investir em educação, etc, para investir em lutas de zombies. Essa é a jornada de Mike nessas lutas, tentando lembrar o que ia dizer a Joanne naquele dia. Eu gostei muito desse objetivo que foi colocado pro personagem no final, que é um objetivo simples. É um objetivo simples, mas ao mesmo tempo difícil. Ele tem que lembrar o que queria dizer para ela naquele dia. Então parece um objetivo muito banal para a história, mas ao mesmo tempo é um objetivo muito importante para o personagem, e é isso que um objetivo tem que ser. Por mais banal que seja, ele tem que ser muito importante para aquele personagem. E eu acho que é até interessante essa mecânica, que eu sempre falo mecânica aqui, né? Porque o personagem, ao longo que ele vai convivendo com ela, ele vai provavelmente se apaixonando por ela novamente, até que ele vai, não sei se lembrar necessariamente o que ele gostaria de dizer para ela, mas ele vai dizer aquilo que ele queria dizer. Então, para mim, como um one shot, dá uma história fechada maravilhosa. Por que como um one shot? Porque o leitor tem que ter muito vívido na cabeça o que ele queria dizer para ela, como que é o nome dele? O que o Mike queria dizer para a Joanne desde o começo, para que quando ele diga de novo no final, quando ele diga no final aquilo, sem ser necessariamente porque ele está lembrando, mas sim porque ele está sentindo todos os sentimentos de novo, aquilo feche um ciclo. Eu acho isso muito legal. Se você fizer uma série disso, ou você vai ter que ficar fazendo um flashback, o que vai estragar um pouco as coisas, ou o leitor talvez não se lembre também exatamente o que ele queria dizer, vai perder esse impacto. Então eu acho que de todas as histórias que eu li aqui, essa é uma das que tem que ser um one shot. Eu acho que dá pra contar isso tranquilo em umas 40 páginas por aí. Eu não entendi exatamente a parte da luta de zumbis, que ele fala que desde então a cidade deixou de investir em educação, etc, para investir em lutas de zombies. Eu não entendi se a ideia é realmente os zumbis lutarem entre si, como se fosse uma espécie de rinha de galo, ou se a ideia é lutar contra eles. Porque como está escrito lutas de zumbis, eu imagino que seja tipo uma rinha de galo que eles fazem com zumbis. Agora, pelo que eu entendi, todo mundo virou zumbi. Existe também aquele famoso negócio de porquê, Por que alguém iria se beneficiar? Como que essa pessoa que fez isso iria se beneficiar de transformar todo mundo em uma criatura imortal com poderes sobrenaturais? É algo interessante de ser abordado na história, mesmo que seja como plano de fundo, mas que talvez seja revelado enquanto o Mike ele vai vivendo, conhecendo esse novo mundo e etc. Tem vários mistérios na história, Como que eles só acordaram depois de 3 anos nesse negócio, como que ele vai se meter nessas rinhas de zumbis, E o que isso tem a ver com ele se lembrar do que ele queria dizer. Talvez tenha uma relação de ele ir buscar, como que isso começou, o que aconteceu, para ver se ele vai recuperando as memórias e vai entendendo quem ele era antes dessa explosão, talvez. E aí, conforme ele vai entendendo, ele vai, na cabeça dele, conseguir lembrar o que ele queria dizer para ela. Mas eu acho bem interessante, como eu disse, essa história de ele só querer descobrir o que ele queria dizer para ela antes da explosão. Isso eu gostei bastante. Eu acho que realmente não é uma história para se estender muito. Eu acho que como one shot ele ia ficar perfeita e eu adoraria ler. De verdade, eu gostei bastante.
Ikidomari. Yuto é um adolescente de 16 anos que vive uma vida um tanto conturbada após o desaparecimento de seus pais quando ele tinha 14 anos. Ele mora com a tia paterna que o acolheu em sua casa. Tirando o desaparecimento dos seus pais, ele é como os outros adolescentes, mas ele não esperava que logo no dia do aniversário da sua tia, algo horrível aconteceria que iria mudar o seu destino e das demais pessoas para o resto das suas vidas. Bem, essa sinopse eu não tenho muito o que comentar sobre ela porque não revela quase nada do que acontece na história, de como é a história, de como que é a ideia, do que a pessoa pretendeu desenvolver aqui. Se é uma história de investigação, de mistério, de suspense, eu não consigo saber direito. Eu acho interessante a parte, né? Existe um mistério na história que os pais deles desapareceram, que provavelmente é um mistério que vai sendo revelado ao longo da trama. Mas realmente fora isso eu não tenho muito o que dizer. O que eu diria é, quando a história é de mistério, o interessante é você conseguir colocar pistas ao longo da história de modo que o leitor e o personagem tentem caminhar juntos em direção ao resultado desse mistério. Porque se o leitor conseguir desvendar o mistério antes do personagem, a história perde a graça e ele fica só esperando o personagem chegar na mesma conclusão que ele já chegou. O personagem vai parecer um idiota, um burro, e a história não vai ter graça, pode até ser que o leitor saia no meio dela. Já vi livros assim, já vi outras histórias que são mais ou menos assim, e é bem complicado. É claro que existem leitores e leitores. Tem leitores que são mais sagazes, que por conhecerem mais histórias vão já sacar de cara o mistério com algumas pistas que você revelar. Tem outros que não vão saber até o final. Mas é sempre bom você ter que estar um passo à frente sempre do seu leitor e do seu personagem para que eles tentem ficar ali mais equilibrados possível. Nem o personagem pode entender alguma coisa que o leitor ainda não entendeu e nem o leitor pode entender alguma coisa que o personagem ainda não entendeu. Esse acho que é o ponto principal. Como eu disse, a sinopse é curta, então acho que é só isso que eu tenho para dizer sobre ela. O nome dessa história aqui é Delta Paradise. Delta Paradise é um arquipélago de 10 ilhas onde todos são mandados para lá, onde todos que são mandados para lá ganham, de forma desconhecida, superpoderes. O arquipélago é desconhecido da sociedade, exceto por aqueles que estão lá, fadados a lutarem por sua sobrevivência. Porém, há aqueles que se rebelaram ao sistema daquelas ilhas, os rebeldes. Eles lutam contra os caçadores, hunters, para libertar todos daquele lugar. Em meio a tudo isso se encontra Yui Sakamoto, um jovem adulto de 22 anos que odeia seu pai, Kuma Sakamoto, dono de uma das maiores empresas de tecnologia e desenvolvimento de softwares do Japão, e o principal suspeito no assassinato da mãe de Yui. Após marcar um encontro com seu pai, Yui é sequestrado e levado ao Delta Paradise, onde ele ouve o nome da pessoa que ele menos esperava ouvir, Kuma Sakamoto. Ok, eu senti que esses dois plots parecem estar bem separados, o que faz com que a história acabe ficando um tanto quanto longa, a não ser, como mostra aqui na verdade, pode ser bem provável que seja isso, que o pai dele está envolvido de alguma forma com esse arquipélago. Eu não sei se a forma desconhecida, como as pessoas ganham poderes, está escrita assim, da forma desconhecida, porque é um mistério da história que vai ser revelado, que vai ser explorado, ou se porque você ainda não pensou nessa causa. O que eu posso dizer é que se a história se passa num mundo relativamente parecido com o nosso, e essas pessoas ganham superpoderes, tem que ter um motivo bem plausível para que isso aconteça, seja essas ilhas, esse arquipélago na verdade é uma espécie de realidade virtual e as pessoas não estão lá de verdade, ou sei lá, experimentos genéticos talvez fique muita apelação ou coisa do tipo. E a outra coisa que eu posso dizer sobre essa história é que o personagem principal, né, ele tem esse ódio do pai, o pai é suspeito do assassinato da mãe, etc. E ele também parece ter alguma relação com essas ilhas, o que está configurando bem um vilão da história. E o cuidado com todos os vilões de histórias que a gente tem que ter é que o vilão ele tem que ser interessante e ele não pode ser mal por ser mal. Mesmo quando ele for mal por ser mal, ele tem que ter algumas atitudes ali minimamente justificáveis ou pelo menos plausíveis dentro da mentalidade daquele vilão. Desenvolver o vilão é sempre importante para fazer ele ser interessante para a história. Então talvez ele é suspeito do assassinato da mãe, tem um motivo para ele ter feito isso. Talvez ele ame o filho, mas ele sabe que o filho pode ferrar ele com esse negócio de achar que ele matou a mãe, etc. Por isso ele manda o moleque pro arquipélago, não sei. Mas tem que ter um motivo de desenvolvimento para esse vilão. Ele não pode fazer as coisas só por ele ser mal. E é aquele negócio. Se foi ele, por acaso, que acabou mandando o filho pro arquipélago, por que e a ideia, sei lá, era, eu vou mandar ele para lá porque lá ele vai morrer. De novo, por que não matar ele direto? É aquela velha pergunta que fazem para os vilões de James Bond, né? Por que vai colocar o cara pendurado de ponta cabeça com uma serra elétrica embaixo que sobe 1 centímetro por segundo, em vez de dar um tiro na cabeça dele?
enfim, que vai dar uma chance de ele escapar e tal, e se vingar. Então tem que sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. Fazer o vilão agir de maneira lógica. Então, se ele está mandando o filho dele pro arquipélago, tem que ter um motivo para ele estar fazendo isso. A explicação de como a ilha funciona não está muito bem abordada nessa sinopse. Eu não sei se você tem ela na sua cabeça. Eu acho que vale a pena pensar numa mecânica do porquê essa ilha existe, por que as pessoas são mandadas para lá, etc. Por que existem esses caçadores que mantêm as pessoas presas lá. Toda essa mecânica, se é uma ilha prisão, se é uma ilha de entretenimento, tipo um jogo que é transmitido online para as pessoas assistirem e as pessoas pagarem para ver. Tem alguns filmes que abordam mais ou menos uma temática parecida, onde as pessoas são jogadas numa ilha para se matarem e quem ficar vivo no final pode sair da ilha e ganhar um prêmio em dinheiro, sei lá. Então vale a pena desenvolver como que essa ilha funciona, qual a relação do pai do protagonista com essa ilha e a relação do protagonista também que ele vai ter com o pai dele, como que funciona isso. Para juntar melhor essas duas histórias e fazer todas elas casarem e girarem uma em torno da outra, estarem todas interligadas. Afinal de contas, como eu sempre falo aqui, não vamos focar em fazer uma série gigantesca com 15, 16, 17 personagens, porque a chance de a gente não conseguir terminar essa série é muito grande. Então, se for tentar fazer uma série com ela, faz uma série curta, 5 capítulos, sei lá, por mais longa que seja, vai 5 capítulos o mais longo possível, se for o seu primeiro mangá. Como eu disse, eu gostei da ideia, eu acho que é uma ideia que dá para explorar bastante coisa, porque você tem aí essa dinâmica dos personagens tentando sobreviver numa ilha, sendo mandados para lá, etc. Você tem esse mistério de como eles recebem esses poderes, do que é essa ilha, existe bastante mistério para ser resolvido na história, o que é interessante, mas como protagonista ele não está necessariamente envolvido nesse mistério, pelo menos não segundo o que está escrito aqui, deu a entender. Talvez juntar ele mais nesse mistério e com essas coisas vai ajudar. Tem um mangá, um mangá anime chamado Togai no Nochi. Ele tem uma premissa um pouco parecida, vale a pena dar uma olhada de repente para você pegar alguma inspiração, acho que vale a pena dar uma assistida nele. Enfim, e o resto é aquilo, né? De novo que eu já falei aqui em outra sinopse, se você vai fazer a história se passar no Japão, se o cara é um dono de empresa do Japão, vale a pena estudar como as coisas funcionam lá, essa parte de cultura empresarial, etc. do Japão, para você também não cometer algum erro com relação à cultura deles e a sua história acabar perdendo um pouco do sentido. E aí, o que vocês acharam dessas sinopses que eu li para vocês e das análises? Eu espero que esse vídeo esteja ajudando não só quem viu as sinopses, mas também outras pessoas que têm ideias e tudo mais e de repente pensar melhor, porque se vocês verem, eu sempre bato mais ou menos na mesma tecla aqui, que é desenvolvimento de personagens é fundamental e é uma das coisas mais importantes. Então, se você tem vontade de aprender mais sobre desenvolvimento de personagens, tem um curso aqui na descrição sobre como criar personagens de ficção, que foca exatamente em todos os aspectos para você desenvolver um personagem bom de modo que ele pareça uma pessoa real e não só um personagem. Então, se você está afim de aproveitar esse período de isolamento para fazer um curso e melhorar sua capacidade de contar boas histórias, clica aqui na descrição que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, galera. Valeu, falou, é nóis.